Olha aí quem chegou. Aqui deu certo. Ah, Oh, até que meu Deus, enfim. essa geração anos 80, Michael, vou te contar. Tamo morto. Gente, estão chegando? Vamos ver se o povo vai chegar. Mandou para mim? Tá. Então, passa pra ele. Copiar o link. Gente, vou falando para quem está aí no Insta, né? O que a gente vai fazer hoje. Nós vamos falar com o Dr. Maicon aí sobre biorressonância, tá? Como a gente usa, ele usa associado ao ortomolecular, à ozonioterapia. E a pedido dos alunos, que vários já vieram me perguntar o que eu achava da biorressonância, se o equipamento era bom, se ajudava no dia a dia do consultório. E aí eu andei me aventurando, andei estudando, né? Fiz um vídeo até para falar as minhas impressões sobre biorressonância de uma pessoa que não usa, mas eu prometi que eu ia trazer alguém que usa para falar, né? E o Michael, ele vai se apresentar, porque ninguém melhor que ele, para dizer para os meus Imagina. alunos aí como que é o teu perfil aí de atuação, Michael. Conta para Sim. eles. Então, assim, pessoal, eu me chamo Maicon Ribeiro, eu sou farmacêutico, né? Fiz farmácia, depois eu também fiz análises clínicas, depois fiz farmácia clínica, fiz farmácia estética, essa terapia associada, né, até na questão de emagrecimento, na questão de tratamento de doenças em gerais, e também associo até na questão de hoje, na prática da ozonioterapia. Então, a biorressonância foi uma coisa que entrou na minha vida aí no finalzinho do ano de 2016, e eu me apaixonei pela técnica, né? Fiz outros tipos de formações, como, por exemplo, iridologia e tal, mas a biorressonância é uma Legal. coisa que me chama atenção. Eu sempre falo que a gente precisa ter alguma coisa palpável, e a Uhum. biorressonância, ela é uma coisa que te dá um suporte muito bom no tratamento, e é uma coisa que não é invasivo. No Brasil ainda é um Sim. pouco, é, Michael, como, eu falando ali da que era bem difundida em outros países, né? Foi isso a última coisa que eu ouvi. Que aqui a minha internet vai ser assim, eu vou dar uma viajada, daqui a pouco eu volto. Mas assim, o que eu acho interessante é as perguntas que eles me fazem, assim. Eu sei que hoje o Mike tá na correria, gente. A ideia era até ele mostrar o funcionamento do equipamento. A gente não sei se vai dar, né, Mike? vai, Porque vai, vou mostrar. Inclusive, eu estou com a Suelen aqui, que trabalha comigo, para a gente já Uhum. fazer essa demonstração. E eu tenho dois equipamentos, na verdade. Eu trabalho com o Quanto Analyzer, que é um equipamento eletrônico, que é na verdade, eu sempre falo, é tipo um scanner que a gente passa, joga Uhum. para o sistema faz alguns cálculos, né? Então, só Sim. para o pessoal entender como que funciona, né? Cada órgão nosso, né? Cada órgão que nós temos uma frequência. Essa frequência é em hertz, né? Sim. Então, essa frequência, por exemplo, o coração ele tem uma frequência de 3,8, o fígado 4,9, os rins 5,5 e assim por diante. Essa frequência, ela se dá pelo impulso elétrico, né, dessa corrente, e essa corrente ela é originada pelo átomo, né? Então, tudo que é matéria tudo que é matéria tem átomo, né? Por exemplo, se tem uma Sim. mesa, a mesa ela tem átomos. Se a mesa não tivesse átomos, mesmo ela estando numa situação que ela já está morta, está em forma de mesa, não existiria porque Sim. não teria matéria. Então, tudo na natureza tem essa condição atômica, né? E Uhum. isso é a maneira. Onda, né? Isso eu achei interessante, pelo que eu estava lendo, né? Trabalha muito com a frequência que a matéria emite ondas, né? E isso a Isso. gente não sabe qual que é a dúvida? É que a gente não vê isso na graduação, digamos assim, você nem passa perto de ver isso, você estuda muito o Não. átomo, né? E não as Isso. frequências. Então as pessoas perguntam para mim assim, professora, mas tem embasamento científico usar a biorressonância? Tem esse equipamento, ele tem embasamento? Porque não viram, né? Sabe? Não vi, logo não existe. Já viu Uhum. isso, Mike? Isso. Não vi, logo não existe. Tem muita gente.
Na verdade, muitas pessoas chamam isso de charlatanismo, né? Só que é uma coisa que por exemplo, eu fiz recentemente um teste de biorressonância para identificar a gravidez da minha esposa, para ver se ela estava grávida de menino ou menina, né? Sim. E aí deu menino. Passou uma semana, eu fiz a sexagem veio positivo masculino. Então, a biorressonância, ela ressoa, né? Então, o que acontece? Essa biorressonância, ela serve para identificar tudo o que a gente imaginar e mais um pouco. Por exemplo, você pode pegar um princípio ativo e passar esse princípio ativo com o aurometer e ver se esse princípio ativo ressoa com o organismo da pessoa, se ela tem receptores para isso. E se ela não tem, ou de repente esse medicamento, esse produto possa fazer mal, o aurometer ele não vai dar essa identificação para o paciente, entendeu? Então a gente consegue mensurar isso, né? E voltando a essa questão de forma não invasiva, voltando na questão ali da matéria, de toda essa situação, né? Então, se nós formos pensar na medicina tradicional, eu até vou pegar aqui uma laminazinha para ir mostrando e explicando para o pessoal entender, tá? Só um minutinho. Fique à vontade, vai lá. Lançaram um supercomputador que fez um cálculo em 20 segundos, se eu não estou enganado, que levaria 10 mil anos para ser feito pela maneira convencional. Então, a física quântica, né, e a biorressonância, ela trabalha isso, tá? Então, se nós formos pensar, aqui eu vou mostrar para vocês, tá? Se nós formos pensar na questão tradicional da medicina convencional, então nós temos aqui a formação do corpo humano. Então, nós temos aqui, né? Na formação do corpo humano, por exemplo, quando se pensa de um problema de saúde, então vai se pensar o quê? Na célula, a célula que vai formar os tecidos vão formar os órgãos, né? Os órgãos vão formar os sistemas e os sistemas vão formar o corpo humano. Quando você vai tratar alopaticamente um paciente, se pensa dessa forma. Eu estou com um problema no fígado, temos que tratar o fígado, tá? Então, é dessa forma que se pensa. Na questão, você pensando na biorressonância, pensando na física quântica e, de repente, até na ortomolecular, você vem um pouquinho antes de tudo isso. Você vai começar onde? No princípio de qualquer matéria. Você vai pensar no átomo, o átomo que vai formar as moléculas, em especial a de DNA e RNA, e depois disso você vai ter aqui a formação celular. E a partir da formação celular que vai acontecer isso. Então tem uma lacuna. E nessa lacuna a gente consegue dividir na medicina tradicional e na medicina ortomolecular, nos tratamentos integrativos, dessa forma, né, usando a biorressonância vindo para cá. Então, o que nós vamos fazer a leitura? Nós vamos fazer a leitura disso aqui, ó, lá no organismo, correto? Então, é dessa forma. Quando você trata da forma alopática, geralmente você vai diretamente na célula. Quando você vai tratar de uma forma quântica, de uma forma ortomolecular, você vai vir lá na forma atômica, né? Então, o que a gente faz? A gente faz esse estudo, tá? Uma coisa interessante, passando da biorressonância, pensando nos tratamentos quânticos, nós vamos ter determinados produtos que vai melhorar a frequência. Por exemplo, o paciente tem um problema de tireoide, a tireoide não está funcionando certo, né? Essa tireoide, ela tem uma frequência, como eu falei, o fígado, coração e assim por diante. Então, o que a gente faz? A gente dá um produto quântico aonde ele vai emitir essa frequência. Qual que é a vantagem do produto quântico? O produto quântico ele não dá problemas de reações adversas, porque você não vai ter essa situação dos excipientes, toda aquela situação que de repente pode gerar um dano à saúde do paciente. Você vai usar só um produto que só vai com a frequência. Nós farmacêuticos sabemos que a maioria dos medicamentos, na verdade, se a gente for analisar a grosso modo, é uma frequência que vai fazer o funcionamento desses receptores. Toma a medicação, todo o processo lá de liberação, absorção e assim por diante,
né, distribuição, metabolismo, excreção, nessa situação vai liberar o princípio ativo, que vai se ligar a determinados receptores específicos, e esses receptores específicos vão ser ativados por uma forma de frequência, né? Não vai ser... Sim. Às vezes a pessoa pensa assim... Que a gente fala... Que eu dei muita aula de farmacologia já, né? Fiz aí o mestrado em farmácia. Então a gente explica, ó, vai desencadear um efeito, né? Uma cascata de eventos dentro da célula, aquela ativação. E tem a gente sempre foca muito no formato tridimensional da matéria. E por isso que eu te falo. E aí falta a gente falar dessa questão energética mesmo e das ondas eletromagnéticas que existem no nosso organismo. A gente é onda, né? A gente emite ondas, o átomo é o positivo no norte e o polo negativo no sul. O que faz com que a Terra gire? Essa onda eletromagnética, né? Dando essa força gravitacional, fazendo com que gire a Terra. E assim é o nosso organismo. Então, como tu falou, essa interação fármaco-receptor, ele vai gerar uma frequência para ativar determinados tipos de ação, né, de ações que a gente precisa dos medicamentos. Claro, lembrando que tem alguns tipos de fármacos, por exemplo, que vão atuar de uma forma um pouco diferente. Mas, por exemplo, você pega antibiótico, antifúngico, que vai ter uma ação um pouco diferente, mas teoricamente é uma ação também que vai agir em formas... Na bactéria, com a mesma raciocínio, só que na bactéria. Mas o raciocínio é o mesmo, né? Vai lá na bactéria, vai ter um receptor onde ele vai atuar. Então, essa questão... E outra, eu sou leiga na biorressonância ainda, porque o que eu sei é de ler, né, Maicon? Eu nunca fiz um curso de que quando eu gosto do assunto, eu começo a ler, né? O pessoal pediu para falar sobre isso, eu fiquei lendo, mas olha, uma semana inteira, todo dia eu tirava um tempo para ler alguma coisa sobre biorressonância. E aí eu vi muita coisa interessante. Essa parte toda que eu te perguntei se é científico, de estudos lá de 1920, que já mostrava a ação das ondas em cima dos vírus, das bactérias, que se você tem a onda que ele emite, e você tem ondas que você pode emitir sobre um micro-organismo ou uma célula, que vão ter o poder ou de curar ou de matar essa célula, né? Essas ondas. Isso mesmo. Até é interessante. Inclusive, por exemplo, em processos de desintoxicação, existem equipamentos, inclusive eu tenho um aqui na clínica, que a gente coloca no paciente e ela vai emitir ondas que vai vibrar de uma forma, vai ressoar essa onda e você consegue fazer um processo de desintoxicação. E como que a gente vê isso que funciona? Você pega 10 pacientes e usa o mesmo protocolo. Cada um emite essa desintoxicação feita pelos pés, com água e tal, cada um tem uma reação diferente. Uma água fica preta, outra água fica mais clara, outra fica marrom, outro dá uma espuma, outro tem um cheiro forte. Então não tem como dizer que isso é um charlatanismo, como muitos dizem, que não conhece, né? Porque cada paciente tem uma reação... Falta de conhecimento. Eu até falo para os alunos assim, ó, pessoas que me ouvem e me seguem, eu sempre falo, antes da gente dizer assim, eu acho que isso é charlatanismo, acho que isso não existe, não funciona. Sempre estudar antes, porque a ortomolecular também sofre esse tipo de discriminação. Né? A ozonioterapia sofre isso. A medicina ela é voltada em cima de efeito de medicamento que trata sintoma, né, Maicon? 99% dos medicamentos, eles são sintomáticos. Dificilmente você tem um medicamento que vá na causa, né? A hipertensão, eu dou esse exemplo sempre, né? E tomar um antihipertensivo é tratar a causa da hipertensão ou é baixar a pressão de alguma forma forçada, né? Com um fármaco precisando fazer isso. Então, quando a gente fala, não, a ortomolecular vai mexer na bioquímica, vai dar condições para o teu organismo se autorregular, E agora eu, né, lendo sobre biorressonância, eu vi que a biorressonância ainda é antes, é na biofísica, né? Na parte de membrana, de energia, né? Eu acho ele fantástico, porque é mais profunda ainda, né? Se a gente tivesse grau de profundidade, né? Seria uma coisa mais profunda. Eu acho que eu associaria tranquila a biorressonância, esses produtos que você falou, com a ortomolecular, porque eu sei que cada um teria um papel ali, eu consigo enxergar esse papel.
sabe? Então vamos lá, eu vou iniciar primeiro aqui para nós liberar a nossa paciente modelo, que já passou do horário dela. Eu vou fazer um teste aqui no Quantum Analyzer, tá? Esse é um equipamento que na verdade ele foi desenvolvido, hoje ele vem da China como coronavírus, entre outras coisas, mas os americanos que foram os pontapé, deram pontapé nisso, né? Existe esse equipamento, existem equipamentos mais sofisticados, né, como o eletroencefalograma, que é maravilhoso, o eletrossomatograma, que você consegue ver a identificação de metais tóxicos e tal, né. Eu uso esse aqui, que não é um equipamento tão caro, né, eu tenho dois, um já pifou e o outro estou usando e rezando para que não pife, né, mas ele não é caro, R$2.000 você compra. Tem que usar, né, tem que usar mesmo, isso aí. E eu uso a biorressonância manual, que eu uso o Aurometer, né? Então, esse manual, você consegue ressoar muita coisa, você consegue testar muita coisa. Fármacos, radiação, metais tóxicos, alimentos, tipos de vermes, né? Você consegue ressoar, por exemplo, tem frequência para paciente que tem alguns tipos de câncer, né? Principalmente o maligno, você consegue identificar. Daí vamos dizer, funciona? Funciona, porque eu trato muito paciente com câncer, e do jeito que vem o diagnóstico médico, eu passo o Aurometer e dá certinho. Tem câncer, positivo, tem metástase, positivo. Então a gente consegue fazer essa interação, esse sinergismo e melhorar isso aí, tá? Então, aqui agora, eu vou só mostrar aqui, então, esse aqui é o equipamento, eu tenho dois, eu tenho um mais portátil e um maiorzinho, tá? Eu vou virar aqui para o pessoal ver. Sim. Então esse aqui é o Quantum Analyzer, tá? Antigamente tinha um equipamento que ele vinha com eletrodos, tinha que pôr na mão, nos pés, e hoje ele é bem simples, ele tem esse equipamentozinho, apenas um bastãozinho aqui de metal, que o paciente vai colocar a mão e a gente vai fazer o teste. Então, esse aqui ele é acoplado ao computador, e aqui a gente tem um software dele mesmo, tá? Tem uma chave aqui que ele interage diretamente com o servidor desse equipamento, e ele consegue fazer a leitura, tá? Então, aqui tem a Sueli, a nossa paciente modelo. Ela só tira o teu anel, Suelen, o de lá. É interessante não ter nada de metal, é interessante não ter nada de bateria, por exemplo, relógio, celular, né? Então, vamos voltar. Então, aqui eu já coloquei os dados dela, dá para tu pôr, tá? Agora nós vamos fazer o teste, tá? Esse teste é um teste que ele demora em torno de 60 para outra, ele faz só essa leitura. Depois, no gráfico, que a gente vai ver o que é interessante, tá? Então, aqui, ó, ele vai fazendo essa leitura e vai até 60 segundos, tá? É bem interessante. O que dá para a gente ver aqui? Aqui tem 37 relatórios que você consegue. Mas o que eu gosto de observar aqui nesse relatório? Primeira coisa, eu gosto muito de ver a questão do colágeno, como é que tá. Eu gosto de ver a parte de intestino, ele mostra, porque ele pega a parte da frequência dos probióticos, das bactérias boas. Eu consigo ver se a pessoa tem um fígado gorduroso, tá? Então, assim, eu começo a fazer a leitura e deu esteatose hepática, então a gente já consegue... Vai batendo as informações com vai os batendo as exames informações, né? Junto disso, eu uso também, enquanto faz aqui eu vou falando, junto disso eu uso uma anamnese baseada no médico francês, que por muito tempo eles chamavam ele de louco, que é a anamnese de Ménetrier, que é onde eu consigo identificar principalmente as diáteses dos pacientes. O que é isso? Existem 5 tipos de diátese. Essas diáteses, ele coloca mais ou menos como que é a característica de cada paciente. Se ele é um paciente mais diurno, se ele é um paciente mais noturno, se esse paciente está num estado de evolução de uma doença terminal. Então, tem N fatores que a gente analisa, e a partir disso, né,
a gente consegue mensurar isso e ajudar numa terapia integrativa. Isso aqui é integrativo, tá? Tem paciente que faz a opção de querer tratar só com a ortomolecular, com a biorressonância, com a parte quântica. Mas tem paciente não, ele vai ao médico, faz todo o seu tratamento normal e vem para associar, né? Então aqui vou voltar, tá? Olha, ele terminou então, tá? Teste concluído. Eu vou salvar esse teste, ele fica armazenado e eu consigo fazer comparativos. A cada paciente, por exemplo, ele vem, faz a consulta, daqui 40 dias, 50 dias, eu quero ver novamente o paciente. Ele vem, a gente faz e consegue mensurar o que melhorou, tá? Então ele dá o relatóriozinho aqui, eu só vou mostrar e vou para a segunda etapa, que daí eu já consigo liberar a nossa modelo aqui, tá? Sim. Então, ó, ali, ó. Então, aqui tá a data, o horário, né, o nome, a idade. A gente, ele faz uma leitura do sexo feminino e masculino separada, por causa da questão hormonal. Então, eu venho aqui, ó, e coloco obter relatório, tá? Então, ele vai dar um relatório de 37 situações que a gente consegue ver muitas coisas, que dá um parâmetro assim, bem legal para se trabalhar. Tá? Então ele vai sair um boletim aqui, lembrando que isso aqui não é diagnóstico, tá? Antes que as pessoas venham dizer que isso é diagnóstico, isso é uma diagnose, que tem uma coisa, um significado diferente. Aqui ele vai mostrar, ó, então, 38 relatórios, tá? Como que a gente observa aqui? Por exemplo, a primeira parte, ele vai mostrar a parte cardio e cérebrovascular do paciente, tá? O que está no verde está normal. O que está no azul, pouco anormal. No amarelo, moderadamente anormal. E no vermelho, severamente anormal, tá? Então, a gente faz essa análise, tá? É muita coisa para analisar, tá? Como eu falei, tem coisas que eu olho, né? Ó, a função do intestino, ó, por exemplo, aqui, ó, microbiota intestinal dela, ó. Vamos ver lá, o coeficiente das bactérias, né, que a gente sabe que o intestino é o segundo cérebro. Então, aqui, a faixa normal é 1,7 a 2,6 Hz. O dela deu 0,97. Eu nem fiz a anamnese dela, não conheço da vida da Sueli ainda. Mas a flora, a microbiota intestinal dela está super baixa. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é melhorar os pré-bióticos e os probióticos dela. Isso aqui me dá muito parâmetro, sabe? Vamos ver aqui o fígado dela. Ó, temperatura no fígado, tá? E assim por diante. Então, esse aqui, eu já vou continuar com ele, e a gente agora vai para a segunda parte, tá? Que é um outro sistema, Então, vamos lá. Sueli, pode vir aqui, tá? Qual que é o parâmetro para fazer esse teste? Pode ficar de frente para lá. O parâmetro é o seguinte, geralmente o paciente tem que estar de frente para o norte. Por que o norte? Norte nós temos polo positivo, tá? Isso a física explica. Sul nós temos polo negativo. Então a força gravitacional ela vem do norte para o sul, tá? Uma dica, Jair, a nossa cama, tá? Lá antigamente a avó falava, tem que ser conforme corre as águas. Já ouviram falar isso? Para você dormir. Mas tu Na verdade, não estava muito errado. O correto é a gente dormir com a cabeça nossa sempre para o norte, porque a frequência do nosso corpo é dessa forma. É anti-horário, tá? Aliás, do planeta é anti-horário. E o nosso é sentido horário, tá? A força gravitacional. Então, o que acontece? Eu vou arrumar uma bula agora, vou arrumar uma bula para ver minha cama lá. Se não tiver certo, eu vou virar. Então, tem que pôr a cabeça para o norte, tá? Cabeça para o norte, pré para o sul. Para quê? Para converger a mesma força vindo do polo norte para o sul. Se você dorme com a tua cabeça para o sul, o teu organismo está empurrando a força para lá, né? Para lá, e a Terra de lá para cá. Então, você vai viver cansado, tá? Isso ajuda até em recuperação de paciente. Então, aqui, ó, eu vou mostrar aqui alguns dos meus testadores.
eu estou providenciando agora, eu mandei fazer mais 200 testadores, tá? Que tem de tudo. Dá para testar até se a namorada vai te servir. Entendeu? Agora você vai ter que se cuidar que vai fazer fila aí na porta do seu consultório. Então, assim, ó, a Sueli, então, ela vai ficar de frente para o norte, ela tem que ficar com os braços soltos, tá? Esse aqui é o Aurometer, tá? O meu é de metal, tá? Ó, vou mostrar para vocês, tá? E aqui eu tenho vários testadores, tá? Parece uma penteadeira de Kinga, bem colorido, tá? Então eu tenho testador aqui de órgãos, tá? Já vou mostrar para que serve. Eu tenho um testador de estamina, porque determinados tipos de doenças, principalmente as doenças relacionadas a vermes, tem presença de estamina. Então, quando a estamina dá positivo, eu vou ter que ir verminho, por patógeno, para mim ver se é algum desses aqui, tá? Legal. E vocês ficaram na dúvida que eu li lá, né? Aí, então, se der negativo, aí você nem testa para vermes. Você faz primeiro a estamina. Isso aí. Tá. Eu tenho aqui também um testador para o Malation, que é um universal, que se der, eu tenho que testar os testadores de metais tóxicos, tá? Então, por exemplo, aqui, testador 1, né? Metal tóxico 1. Aqui eu tenho um agrupamento de vários metais pesados, como chumbo, arsênico, alumínio e cádmio, tá? Depois eu tenho as ligas, né? Por exemplo, eu testo num dentista. O dentista trabalha com amálgama, geralmente vai dar positivo, tá? Depois eu tenho os testadores aqui para ver a ascendência sanguínea, tá? Porque, na verdade, antigamente, só existia um tipo de sangue, só o O. Com o passar dos anos, foram aparecendo as demais tipos sanguíneos, né? Mas você tem... Bem legal. Tá? Tem um livro, né, da dieta do sangue. Eu tenho esse livro bem interessante. Isso. Aqui eu tenho os testadores de carcinoma. Então, eu tenho carcinoma para ver se... Eu tenho testadores de alguns alimentos. Tá bom? Sim. E aqui eu tenho testadores de sistemas. Por exemplo, quero ver como é que está o sistema hepático. Ele vai mostrar se está tudo bem. Quero ver como é que está a parte de tireoide. Ele vai mostrar se está tudo bem, tá? Então, agora eu vou fazer aqui os 2 primeiros testes, tá? O primeiro teste que eu vou fazer na Suelen vai ser assim. Eu vou testar nela ovário, que tem mulher, né? E vou testar testículo, tá? Então, como que eu faço? Deixa eu colocar aqui. Vou ter que me desdobrar aqui agora. Só um pouquinho. Eu coloco... Deixa eu voltar aqui. Então, assim, ó, eu coloco aqui, tem um Aurometer, tá? Eu vou apenas colocar esse teste aqui, ó. Esse Aurometer, ele vai ser apenas um indutor de frequência, tá? Um condutor de frequência, tá? Daí o pessoal pergunta, mas o que tem nesse frasquinho? Esse frasquinho, ele tem uma solução extemporânea e dentro dessa solução tem a frequência de ovários, tá? Que existe um equipamento que eles pegam, né? Pegam, por exemplo, uma lâmina de ovário, um corte histológico de ovário, né? Alguma coisa que tenha a mesma frequência, né? Tem a mesma frequência e faz a impregnação nessa aguinha aqui, nessa solução, que provavelmente é uma água deionizada e tal, e fica essa frequência. Então, agora só para vocês entenderem como vai acontecer. Então, nós temos aqui na Suelen, né, uma coisa que eu quero falar. O pessoal fala muito dos pontos chakras, né? O que é os chakras? Os chakras, na verdade, são as glândulas que produzem hormônios, né? Por exemplo, o timo é uma glândula que produz hormônios e substâncias, né? Por exemplo, um dos principais é o timo. Quando nós passarmos aqui na Suelen o Aurometer, o timo dela vai ficar mais ou menos nessa região aqui, nessa região. Então, o que vai acontecer? Quando eu passar o Aurometer, se ela tiver, por exemplo, ovário, o Aurometer vai puxar para o timo dela, que é onde emite a frequência.
É aquela história assim, o paciente, ou a pessoa está indo, acabou a bateria do controle, ele coloca na frente do peito e aumenta a frequência, abre o portão, entendeu? No Aham. cérebro, né? Ah, colocou aqui, emite frequência, que são onde nós temos as emissões de ondas. Então, só para vocês entenderem, eu vou passar o aurometer nela, se ela tiver ovário, que eu sei que ela tem, o aurometer vai puxar para ela. Se ela não tiver ovário, ele vai ficar estático, tá? Então, vamos lá. Então, aqui ovário, ó. Tá, vamos pegar aqui, ó. Essa questão de trabalhar com o aurometer, às vezes a pessoa, é bem fácil, mas você tem que ter mão para isso aqui. Vai um monte de tempo para tu entender, você conseguir fazer ele funcionar, entendeu? Então, passando ovário, ó, vamos erguendo. O que vai acontecer? Ó, puxou para ela, Sim. tá? Legal. A frequência dela de timo tá um pouco baixa, tá? Porque tem conforme o tipo de paciente que você passa, aquilo chega de envergar o aurometer, tá? Agora eu vou testar nela testículo, né? Agora eu quero descobrir se ela tá grávida, porque ela anda com os Mas é um enjoos, estudo né? enorme, hein, Sueli? Se é Tá? real tudo isso, hein? Ou é montado? Então, assim, ó, eu vou passar aqui testículo, ó. O que vai acontecer, ó? Não fez nada. Então quer dizer que ela não tem testículo, entendeu? Então é uma forma de testar. Agora aqui, só para a gente concluir, eu vou pegar os principais, eu vou testar, Sim. né? Eu vou testar, deu para ver ali o do verme? Da E histamina? travou. Fala aí, gente, deu para ver? Eu passei da histamina, tá? E deu positivo. Agora eu vou testar verme. Eu vou pegar aqui o vermezinho mais vagabundo que existe, que é o Immunolepis nana, que dá em todo mundo, para ver se tem nela, tá? Então, ó, vou passar, ó, puxou, entendeu? Agora eu vou Sim. pegar aqui... O mais raro. Pega aí. Ai, derrubei. Tá. Esse aqui, tá? Eu vou testar nela. Se der positivo, depois eu vou ter que conversar com ela. Mas eu acho que não vai dar. Não vou te falar. Tá? Ó, negativo. Tá? Eu tô testando a frequência de HIV nela. Tá? As pessoas vão dizer isso é loucura. Mas eu já peguei paciente com HIV e testei e depois confirmou no exame. Tá? E o paciente não Aí, quando sabia. você pega, né? Ficou desconfiado. Aí você vai encaminhar, fala, ó, faz um exame. Né? Eu quero Eu que você não faça falo. A exames. gente não fala, tá? Eu recomendo não falar para o paciente, mas você tem que orientá-lo ou pedir o exame, entendeu? Negativo, ó. Tô testando Helicobacter pylori, tá? Uhum. Então, por exemplo, tem vários tipos de testadores. Um deles que eu testo, por exemplo, aparece o paciente aqui com muita dor de cabeça. Já fez de tudo, tá? Já fez de tudo e não resolveu nada. Daí mais um vou testar ali. Você vai testar, por exemplo, toxoplasma nele, e dá positivo, toxoplasmose. Daí o que você deduz disso? Né? Que ele está na forma encapsulada. E na forma encapsulada, nenhum tipo de exame vai pegá-lo. A biorressonância pega, tá? Eu vou testar agora aqui só para vocês entenderem o alimento. Isso aqui é muito interessante, né? Vou testar aqui leite de vaca nela, tá? Então, leite de vaca, eu nem sei se ela tem intolerância, não tem, mas eu vou testar aqui para a gente ver. Então, lembrando que existe uma coisa chamada intolerância e existe uma coisa chamada sensibilidade. Existe uma coisa chamada lactose e existe uma coisa chamada caseína, que é a proteína do leite. Porque a moda agora é dizer, eu sou intolerante à lactose, eu sou intolerante à lactose. Mas, na verdade, não tem nada a ver às vezes com lactose e o problema está na caseína, tá? Então, vamos testar leite sem lactose e continua inflamando. E continua inflamando. Ó, vou passar nela, ó. Não ressoou. Sueli, você tem problema com lactose? Com leite? Não. Então, a partir de hoje você tem. Tá? Ó, não puxou para ela. Então, assim, às vezes o paciente tá com estufada, tá com dor de cabeça, vive com asites, né? E corpo inflamado, tá? Então, dá essa situação aí que ela não pode comer leite, tomar leite, né?
Agora eu vou testar nela o trigo, né? É os dois testadores que a gente mais usa na parte alimentar. Sim. Só tá difícil de segurar o celular e puxar. Como não é bom, ele fica estático, ele não move. Que sangue é o teu, Su? A positivo. Sangue A positivo dela, né? Então não é um sangue carnívoro, mas vamos testar aqui. Vamos testar milho nela, tá? Porque geralmente a opção para o paciente que não pode comer trigo é comer o milho, né? O pão de milho, a polenta, a broa, sei lá, né? Então vamos passar o milho nela, ó, aqui, ó. Ó, milho, opa, ressoou lá, ó. Puxou, entendeu? Ó, Sim. puxou legal. Então é um alimento que ela pode usar, tá? Vamos testar algum tipo de doença nela, de sistema, que de repente ela possa ver se ela precisa, deixa eu ver aqui, digestivo, tá, intestino. Vamos ver o intestino dela, como é que tá? Aqui é a mesma coisa. Se isso aqui puxar, tá? Sim. Se isso aqui puxar, é sinal que ela tem problema no intestino. Vamos ver radiação nela, tá? Celular o dia todo, televisão, né? Então, radiação, ó, vamos lá. Radiação, lá, ó, puxou, tá? Sim. Michael, deixa eu ver se eu entendi. Quando é alimento, se puxar é porque pode. E quando essas questões de o órgão não está bem, aí se puxar é porque não está bem. Nos metais, nos vermes, nos patógenos, se puxar tem o verme. Nos metais tóxicos, se puxar tem metal pesado no corpo. Na radiação, se puxar tem radiação. No câncer, se puxar tem câncer. Nos sistemas, se puxar para o paciente é porque ele tem problema naquele sistema. Por exemplo, tireoide. Passou, puxou, tem que melhorar a frequência do tireoide. Tá? E no alimento, se puxar, o alimento faz bem. Se ficar inerte, é porque o alimento faz mal. Entendi, tá vendo? O alimento, o raciocínio é o contrário, né? Puxar é bom no alimento, né? No restante das coisas, você não quer que puxe. É só... O que é interessante aqui, as pessoas, mas como que funciona isso? Vamos pegar um verme, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, HIV. Vamos pegar um HIV, né? Então, no HIV, tá? Aqui está o testador dele. Aqui tem a frequência do HIV, tá? O que acontece? Aqui tem a frequência negativa. Dentro do paciente, se tiver o vírus, ele vai ter a frequência positiva. Agora nós vamos para uma coisa física. Polos positivos, polos iguais se separam. Polos diferentes, eles se atraem. Então é isso que acontece. É como se fosse um ímã. Se você pegar o ímã do lado positivo e negativo, eles vão se unir. Se você tentar colocar os polos iguais, eles forçam para separar, né? Então, aí vem a questão da explicação do movimento de rotação da Terra. Em cima, polo positivo, embaixo, polo negativo. Essa força de tentar a parte superior com a inferior se unir, faz com que gire a Terra, né? E essa mesma forma acontece no nosso corpo. Nós temos essa frequência, esse movimento do nosso corpo também tem, né, essa... Como é que eu posso dizer? Não é uma força gravitacional, mas nós temos essa onda de frequência. Magnética, tá? mesmo. Força magnética. Não vai dar certo para ela, tá? Eu vou testar agora ômega 3 nela, tá? Um alimento, ó. Erguendo. Vou testar o salmão nela, tá? Salmão. Sim. Então, ômega 3, ela já até falou que não gosta de salmão. Ó, vou passar o salmão, ó. Não faz bem, ó. Se fizesse bem para ela, ela já está fazendo que não faz bem mesmo. Então, assim, aqui a gente consegue ver. Vou testar a minha queridinha aqui, ó. A clorela, tá? Adoro clorela, tá? Então, eu tenho a clorela da Kembe, né? Que se diga de passagem que é a melhor clorela do mundo, tá? Tem aqui os comprimidinhos. Clorela tem que ser em cápsula. Desculpa, em comprimido não pode ser em cápsula. Tá? Já aconteceu, por exemplo, do paciente tomar em cápsula e passar mal. Tá? Eu vou testar
Sim, tem que ser comprimido. Clorela tem que ser comprimido por causa da concentração de metais pesados que ela tem menos que a de cápsula. Ela tem uma substância chamada 4,4-bide, que é o marcador, que quanto mais baixo, menos concentração de metal tóxico, tá? Então, vou testar a clorela nela, ó. Vamos passar, ó, a clorela, puxou legal, ó. Então, quer dizer que, por exemplo, paciente que faz o uso de Puran, levotiroxina, você consegue achar bem certinho o padrão da dose dele. Você começa com 25, depois vai para 38, depois vai para 50, 75. Você vai achar bem certinho a dose que o organismo vai necessitar para aquela reposição que está faltando. Isso é muito interessante, hein? Porque é uma dificuldade aceitar. Por exemplo, assim, ó, teve uma médica encaminhou uma paciente que fez uma cirurgia de pálpebra e teve um erro médico e mandou para mim ver se eu conseguia reverter o caso com a ozonioterapia. Como de fato a gente reverteu, tá? Um cirurgião bem famoso em São Paulo, né? Ator global. Deu um problema e veio. Ela comentou comigo que no uso de um colírio ela passava mal, doía muito o olho e tal. Eu comentei, traga todos os teus medicamentos que tu tá usando que eu vou testá-los. Eu testei todos. O único que deu problema foi o colírio. Ela parou de usar o colírio, não deu mais problema. Entende? Sim. Então, não muito ressoou. Legal. Ajuda muito, né? No dia a dia, para você ajudar o paciente a escolher o que realmente faz bem, né? Isso é fantástico. Muito legal. Tá? Então, assim, pessoal, essa é a biorressonância, tá? Eu estou fazendo testadores de todo tipo agora. Tipo, eu estou montando, né? Existem farmácias hoje de manipulação que faz, mas eu estou montando os meus. Por exemplo, eu tenho algumas fórmulas que eu desenvolvi, tá? Eu tenho uma fórmula, por exemplo, para fazer a limpeza do fígado, né? O paciente tem esteatose hepática e tal. Eu montei uma fórmula, peguei alguns produtos fitoterápicos e tal, e fiz uma fórmula, digamos assim, de polifármacos, no caso, né? De fitoterápicos, manipular, e eu testo no paciente se esse medicamento vai fazer bem ou mal para ele. Então a gente consegue fazer esse teste. Então eu crio todas as formulazinhas e vou fazendo o teste, né? Ó, esse não dá para o senhor tomar, esse dá para o senhor tomar, e assim por diante, né? Muito legal. Vamos voltar agora no nosso Quantum Analyzer ali. Estava falando aqui, doutora, vamos voltar no Quantum Analyzer, e daí as perguntas o pessoal pode ir fazendo, tá? Então aqui, ó, primeira coisa, ele mostra a parte de funcionamento cardio-cerebrovascular. Aqui tem vários parâmetros a ser analisados. Isso aqui é de mulher, tá? Mas tem para o homem, muda algumas coisas. Isso aqui é padrão. Função gástrica. Aqui eu olho muito essa questão da pepsina. A pepsina a gente sabe que é uma enzima que ela quebra a parte de aminoácidos, né? Isso, né? A pepsina. Sim, proteína. Então, o que acontece? Quando isso está baixo, ela é como se fosse um indicativo de o paciente ter dificuldade digestiva. Daí você, na tua anamnese, você já começa a perguntar, conforme a alimentação... Eu parei na parte que você falou, sente estufado, dor de cabeça. Ah, tá. Então, assim, conforme a alimentação, o paciente tem aquele... dor de cabeça, a digestão é difícil, então a gente olha ali na parte enzimática, né, de enzimas. Pode ser um indicativo, tá? E daí como que a gente trata? Na ortomolecular nós temos substâncias que melhoram isso. Eu uso muito a física quântica nisso, que tem produtos específicos para isso, né? Por exemplo, da fisioquântica, da própria Quantum Bio, né? Tem vários produtos, tá? Flora intestinal... Maico, deixa eu ver se eu estou certa. O que eu entendi também da biorressonância é que ela é uma coisa de, como você falou, de diagnose. E aí, como tratar, ela vai te dar uma ideia do que está acontecendo, né? E aí você vai depender da sua expertise para você tratar isso, né? Isso aí. Pode usar ortomolecular, pode usar orto com a física quântica, né? Pessoas que trabalham com terapias, usam as terapias, né, que elas conhecem.
Então Isso, dá para usar tudo. Isso mesmo. Isso aí. Então aqui, por exemplo, ó, a função do fígado dela, ó, no geral tá legal, tá? Vesícula biliar, tá? Se o paciente, por exemplo, não tem vesícula e aparece tudo normal, tá? Mas se ele tem um problema, ele né? Por exemplo, tem bilirrubina alterada, essas coisas, aparece, tá? Função pancreática, função renal, né? Então, ele dá um norte aqui também. Função pulmonar, ó, por exemplo, eu sei que ela não pratica atividade física, então a função pulmonar dela tá baixa, porque ela não pratica. Agora, tu pega, por exemplo, um paciente que faz atividade física, ele dá lá em cima, tá? Que aqui também, nesses legal. Parâmetros... Não dá nem pra encanar, hein, Maicon? Oi? Não dá nem pra encanar? Não dá pra mentir, Maicon. Não dá. Aqui, por exemplo, ó, indicador de depressão, tá? Isso aqui pode estar associado, por exemplo, se ela tem um problema de intestino. Daí você vai ver que ela vai ter uma deficiência de absorção de algumas vitaminas, principalmente a do complexo B, que a gente sabe, que vai ajudar na conversão de hidroxitriptofano e serotonina e assim por diante. Sim. Então, às vezes isso é como se fosse uma contraprova do que está faltando. Aqui na parte de memória, na anamnese, na minha anamnese, que eu tenho um padrão de anamnese que eu faço, eu pergunto, tu tem dificuldade de memória? Ele vai relatar, sim, tenho. Se você tentar lembrar é pior, daí que eu não lembro. Então eu já vou anotando. Depois eu estava falando do indicador de depressão. Por exemplo, eu tenho uma paciente que veio tratar comigo e ela está com depressão aqui, ela toma medicamento mais de 15 anos, problema de intestino, tudo, né? E eu fui fazendo a anamnese, conversando e tal. Quando ela já me falou do intestino, eu já disse, opa, já está começando aí o problema, né? Não funciona o intestino. Passei a biorressonância nela, eu vi que ela tinha uma microbiota intestinal praticamente zerada. Indicador de depressão deu altíssimo. Complexo B, principalmente a B3 e B6, que ajuda na conversão de serotonina, no vermelho, né? O que eu fiz? Vamos confirmar. Pedi o exame. Isso eu ia te falar. Aí quando você vai vendo as coisas, você depois pode pedir um exame bioquímico também para ver se quanto que tá. O exame bioquímico quantifica, né? Ele vai te dizer em valores para você ter o parâmetro, depois se está muito baixo em valores, para depois você também ter um parâmetro quantitativo, né? Isso. O teste deu o exame quantitativo, que foi o que eu fiz. Pedi serotonina para ela. O normal é acima de 40, a dela deu 8. Entende? Então ali eu já vi, né? 8. Eu perguntei para ela. Intestino tá bem. Algum psiquiatra te pediu o exame de serotonina, cortisol? Daí eu pedi cortisol, tudo alterado. Então, cortisol. Assim. Então daí a gente começa a tratar por aí, vitamina D e assim por diante. Tá? Vou voltar ali. Então aqui fala também, ó, a parte óssea, tá? Tem os parâmetros, depois aqui embaixo tem todas as explicações. Densidade mineral, tá? Que também ele mostra. Aqui são coeficientes, às vezes vai aparecer lá, grau de osteoporose dado no amarelo. Tá, mas a pessoa tem 20 anos. Mas o que é a biorressonância? Ela está dando um indicativo pela falta de algum suplemento que ela pode ter no futuro uma osteoporose. Tá? Então isso você também... eu vi, isso eu achei bem interessante, viu, Michael, quando eu estava lendo, porque na horta a gente já consegue trabalhar com prevenção, né? Com isso. Exames, por exemplo, se está fora do ótimo, né? Eu falo, isso aqui está fora do ótimo, ou seja, se a gente deixar assim, uma hora isso vai evoluir, vai contribuir para o surgimento de uma doença. E eu vi também que a biorressonância pega, às vezes, uma alteração antes de você ter uma alteração bioquímica, que é onde eu atuo na horta, né? Eu atuo dentro da bioquímica. E ela vai pegar uma alteração já de ressonância, que, segundo o que eu li, né, no material, é antes mesmo de você ter uma alteração bioquímica. Então, seria muito preventivo, né? Eu achei muito fantástico nesse sentido. Bem legal. Eu falei que eu adorei, né? Que é uma das coisas que está na minha lista aí para fazer. Porque eu estou fazendo muita coisa, estou estudando muita coisa, mas está na minha lista aí de estudo. Bem legal. Então, pessoal, só para a gente finalizar aqui, quero agradecer muito ao Dr. Maicon. Aí trouxe
uma aula prática para a gente. Tenho certeza que agregou demais para as pessoas que têm interesse na biorressonância, para os alunos que estavam me perguntando, né? Mais uma opção aí de equipamento para ajudar na diagnose, como ele falou, para ajudar dentro do consultório, a você tirar as melhores informações do paciente para depois aplicar aí os tratamentos da ortomolecular, os tratamentos que vão dar resultado para o paciente, tá bom? Siga lá nas redes sociais o Michael, tenho certeza que quem acompanhar vai aprender muito com ele. Ele também trabalha com ozonioterapia, contribuiu aí para que a gente tivesse, como farmacêutico, a legislação, o embasamento, né, a resolução da ozonioterapia. Sempre aqui no canal, coisas boas. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenha tirado aquelas dúvidas. Continuem acompanhando aqui, que cada vez mais a gente vai colocar equipamentos e esse quadro Explorando a Orto, tenho certeza que vai contribuir demais para a tua vida. Um abraço!